Olá, meu nome é William João do Carmo, eu sou discente no programa de doutorado em produção vegetal da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Meu orientador é o professor Dr. Alexandre Cristóforo Silva. E esse vídeo é a apresentação de uma atividade do professor Dr. Medeiros de Andrade, responsável pela disciplina Geoprocessamento aplicado à análise ambiental. O tema tem como pergunta: como aplicar o geoprocessamento na pesquisa? É o que eu vou responder agora, através do artigo, intitulado em Avaliação Espacial e Temporal de Perdas de Solo, usando o Sistema de Informações Geográficas, o SIG. Bem, esse artigo, em resumo, é uma pesquisa realizada na bacia experimental do rio Guaíra, que está localizado nos municípios entre Alhandra e Pedras do Fogo, numa área de 5.740 km². Esse trabalho ele vai estudar as modificações da ocupação do solo nessa bacia, e a sua influência na espacialização das perdas de solo. Ele terá como objetivo também comparar as perdas de solo na bacia nos anos de 1974 a 2006, usando a equação universal da perda de solo revisada, a RUSL, e o Sistema de Informações Geográficas, o SIG. Bem, os fatores de RUSL foram determinados a partir do levantamento desses dados pluviométricos da bacia, mapas do tipos de solos, mapas topográficos, mapas do uso e ocupação do solo, e imagem satélite. Os resultados que nós vamos ver a seguir, eles mostram que as perdas de solo, eles são consideradas, em média, nos meses de maio e junho, e que o período entre outubro e dezembro apresenta perda de solo muito baixa. O objetivo desse estudo é de ampliar os conhecimentos sobre as perdas de solo na região litorânea do estado da Paraíba, através da aplicação do RUSL, e a partir dessa determinação de seus fatores, pela interpretação de imagem de satélite e do uso de SIG, será avaliado as perdas de solo devido às mudanças do uso e ocupação do solo nessa bacia experimental do rio Guaíra, no ano 2006 a 1974. Bem, então aqui está a área de localização, e a localização e a área de estudo, é uma microbacia do rio Gramame, como vocês podem ver aí na figura 1, está localizada na costa oriental do litoral do estado da Paraíba, entre as coordenadas 9.190 a 9.195 a norte, 274 milhões a leste e 277 a oeste. A bacia do rio Grame é a principal fonte hídrica, responsável, pelo suprimento de água desses municípios, formada pelos João Pessoa, Santa Rita, Conde, Cabeleiro e Baiux, Já a bacia do rio Guaraíra, ela possui uma área de 5.740 km², e foi instalada como parte desse projeto, na implantação de bacias experimentais, sob a responsabilidade do Laboratório de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Bem, aqui tem o fluxograma da metodologia, onde mostra o modelo elevado do terreno, depois é onde tem a declividade, o comprimento da rampa, até no fator LS, os tipos de solo, do fator K, vai até a superposição, depois o mapa do solo, o uso do solo, que é representado pelo fator C, e o fator P, o mapa de índice de corrosividade, que é pelo fator R, onde todos, na superposição, dá o mapa de erosão do solo. Então, os resultados da especialização do fator K, ele está diretamente relacionado aos tipos de solo dessa bacia,
uma vez que esse parâmetro é uma propriedade intrínseca, né, de cada classe de solo. Né? Então, esses tipos de solo, elatossolo, vermelho e amarelo, com textura argilo-arenosa, eles são considerados como solos resistentes à erosão. E do tipo de solo podisol, hidromofóbico, né, com textura argilosa, né, que são ainda mais resistentes aos processos, né, e apresentam valores ainda mais baixos no fator K. Então, para essa bacia, onde foi o experimento, esse fator conjunto, né, de comprimento do grau de declive do LS, né, foi calculado a partir da equação 5, né, cujos resultados obtidos, né, para esse fator, eles são apresentados nessa figura 3. Então, a avaliação do fator LS, ela apresentou uma variação de área de estudo com valores entre 0 e 6, né, apresentando baixa de amplitude nas declividades. Note-se que em grande parte da área da bacia do fator LS, ela é igual ou inferior a 0,88. Já sobre o fator de influência LS, né, a gente pode dizer que os valores mais elevados da declividade, eles estão associados às áreas com topografia mais acentuada, né, o que não é o caso dessa bacia experimental, que possui a declividade média de 0,045, né. Os valores elevados, né, desse fator topográfico, né, de maneira geral, eles correspondem a relevos mais energéticos, né. Em relevos suaves, os valores mais altos do fator topográfico, eles se devem ao comprimento da rampa, né, e em relevos mais acentuados, os valores do valor topográfico, eles são comandados quase que exclusivamente pela declividade. Então, quanto maiores a declividade e o trecho percorrido pela encosta abaixo, maior energia é produzida pela enxurrada, que se acumula a maior erosão resultantes, né? Então, os fatores de C e P, né, da Russell, né, para essa bacia de Guaraíra, nos 2 anos analisados, estão apresentados nessa figura 4. Então, a imagem foi georreferenciada e tratada em um ambiente SIG. E a aplicação composição colorida, né, no R4, RG7 e no B3, utilizada para o mapeamento de uso e ocupação do solo da bacia. Então, para a identificação da cobertura vegetal, foram realizadas diversas visitas em campo, né, para a identificação dos tipos de vegetação existentes na bacia, e o resultado da espacialização do fator C está apresentado também nessa figura, número 4, onde fala sobre os fatores C e P da bacia experimental do Rio Guaraíra. Então, percebe-se, né, que a partir da análise da paisagem, houve uma redução significativa da área de mata de detrimento da expansão de culturas, como de cana-de-açúcar, do abacaxi, e do desmatamento do uso de culturas de menor porte das pastagens. Então, o predomínio, né, de cana-de-açúcar nessa paisagem do litoral nordestino, ela foi bem constante, do início da colonização dos dias atuais até hoje. Porém, como forma de se organizou, o aumento da área plantada, cana-de-açúcar, por exemplo, ocorreu em toda a fachada litoral do Nordeste. Então, baseou-se na produção açucareira destinada ao mercado externo, influenciado por incentivos, né, governamentais. Bem, então, nessa tabela 5, ela apresenta a precipitação média mensal, né, na bacia calculada a partir do método de Chensey, né, e os resultados do cálculo do fator energético da chuva para a bacia. Essa análise de variação mensal de erosividade, dentro dos limites da área desse estudo, ele mostrou os valores variam entre 100 e 1.600, né, como vocês podem observar aí, em MJ por hectare, mostrando uma grande amplitude dos valores calculados para a região. Então, esses valores são próximos aos obtidos, né, o valor médio por região de costa litorânea, entre 1.200 a 2.000. Então, os resultados obtidos mostram que as perdas de solo na bacia podem ser consideradas como baixas para os meses de maio e junho, né, com os valores de 1 a 2, né, por hectare mês. E que o período entre outubro e dezembro apresenta perda de solo muito baixa, né, menos de 1 aí por hectare mês. O fator energético de chuva, né, e as perdas de solo. Bem, nessa figura 5, apresenta a especialização, né, das perdas de solo
na bacia experimental, né, já obtidos pelo cálculo de Huxley, né? Analisando aí os dados obtidos da estimativa de perda do solo na bacia a partir do Huxley, em ambiente SIG, pode constatar que grande parte da mesma apresenta, né, um potencial de perda de solo muito baixo. E as perdas, apenas poucas porções da bacia apresenta, né, uma susceptibilidade às perdas de solo. Então, como considerações para esse estudo, ele apresentou uma comparação entre as perdas de solo na bacia experimental do Rio Guaraíra, né, entre 1974 a 2006, utilizando, né, a Huxley e o SIG. Então, de uma maneira geral, né, ela apresentou, né, em ambos os períodos estudados, um potencial de perda de solo considerado muito baixo, né, seguindo a classificação FAO, né, de 1967. Os resultados mostram que as perdas de solo na bacia são consideradas como média nos meses de maio e junho, com valores de 1 a 2, né, e que o período entre outubro e dezembro apresenta a perda de solo muito baixa, né, menos de 1, né, por hectare mês, para ambos os períodos. Então, nota-se que alterações de solo da bacia acarretaram sucessivos aumentos de perdas de solos calculadas. Então, esse estudo, né, esse artigo, ele conclui do exposto que a aplicação de Huxley associada ao SIG apresentou resultados satisfatórios, né, para o entendimento das características dos parâmetros da Huxley para essa região litorânea da Paraíba, além de estimar, né, as condições de perdas de solo para a bacia. Então, recomenda que, né, que sejam feitas novas aplicações de Huxley, né, nessas bacias litorâneas do Nordeste, para uma melhor avaliação, né, da espacialização dessas perdas de solo na região como um todo. Bem, esse foi o artigo apresentado, aqui estão as referências utilizadas, né, por esse artigo, e no mais, meu muito obrigado.